Oi, tudo bom? Muito prazer, eu sou a Jo, aqui tudo bem com você? Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do A Minha Vida é uma Piada. Eu acho que esse nome ficou perfeito pra esse quadro. Enfim, esse é o quadro onde eu vou contar histórias da minha vida pra vocês. Nossa, peraí, gente, isso daqui não tá condizendo muito com a história, não. A história não é sobre isso. Enfim, enquanto eu falo com vocês, eu vou fazendo uma make. No episódio de hoje eu vou contar pra vocês, como vocês já viram aí, né, na foto da capa, vou contar pra vocês do dia em que eu tive que expulsar, aí vocês estão todos, que eu tive que expulsar a minha amiga da minha casa. Assim, tudo começou com um término de relacionamento meu, né, eu tinha acabado de terminar, e aí eu morava com esse meu ex, né, então assim, a gente terminou, eu tive que sair da casa. E acontece, eu tava trabalhando no McDonald's nessa época. E aí eu tava trabalhando à noite no McDonald's e eu teria que voltar a morar na casa da minha mãe. Só que minha mãe morava muito longe do meu trabalho. Muito longe. E eu sairia muito tarde do trabalho pra eu chegar. Até eu chegar na casa da minha mãe, eu chegaria em casa de madrugada. Então, assim, não tava compensando, não tava dando, não iria dar, né, pra eu morar com a minha mãe. E tinha outro ponto também. Eu não queria voltar a morar com a minha mãe. Então eu precisava arrumar uma casa pra alugar urgente. Então, gente, eu entrei em desespero. Porque, mudança de rotina. Quando muda minha rotina, não mexe na minha rotina não, que eu fico só o sangue, entendeu? Pra me adaptar novamente. E aí o que acontece? Eu fiquei desesperada atrás de uma casa, porque eu precisava alugar uma casa que fosse perto do meu trabalho, onde eu não chegasse tão tarde em casa. E eu precisava também trocar de trabalho, né? E aí eu fiquei nessa loucura de, tipo, tenho que mudar de trabalho, tenho que arrumar uma casa porque eu não quero morar com minha mãe. E entrei em desespero, mandei mensagem pra uma amiga minha, né, começou a conversar. Ela mandou mensagem pra mim, né, e a gente começou a conversar. Eu falei pra ela que tava procurando alguém. Eu tive a brilhante ideia, a pior ideia que eu já tive na minha vida, de dividir a casa com alguém. Até porque, assim, no McDonald's eu não ganhava muito, né, ganhava um salário mínimo. E pra você ganhar um salário mínimo, no Mac ainda não dão... Eu trabalhava, pelo menos, não dava vale alimentação. Então, assim, eu tinha que pagar aluguel, fazer compra, e o dinheiro não iria dar, galera. Então eu precisava dividir a casa com alguém. Tive essa brilhante ideia. Ah, vou dividir a casa com alguém, então. Essa minha amiga, ela tava morando na casa da sogra, né? E aí eu falei pra ela que tava procurando alguém pra dividir a casa. Inclusive a gente falava na época da escola, né? Que queria morar juntos e tudo mais. Eu mandei mensagem pra ela. E ela falou pra mim que tava morando com esse namorado dela na casa da sogra, mas não tava mais aguentando a sogra, que queria também, né, ir pra uma outra casa. Aí eu falei, tá bom, beleza. Resumindo a história. Combinei com essa amiga minha da gente sair pra procurar casa. Mas assim, o combinado era que a gente iria procurar uma casa, se a gente achasse uma casa. Eu iria pagar o primeiro aluguel, até porque eu já tava com dinheiro pra pagar o primeiro aluguel da casa, já tinha um dinheiro guardado pra pagar o aluguel, né, da casa, independente do... Eu tinha um valor e eu precisava achar uma casa daquele valor. Enfim, aí achamos uma casa. Vou falar do combinado primeiro, não, tô pulando etapas, peraí. Aí o que acontece? A gente tinha um combinado. O combinado era, eu iria pagar o primeiro aluguel da casa, e aí depois, né, ela não tava trabalhando, inclusive, porque ela tava morando em outra cidade, e ela não tava trabalhando. O combinado seria que eu pagaria o primeiro aluguel e faria a primeira compra do mês, né, o primeiro mês seria meu. E aí, no segundo mês, quando ela já tivesse arrumado um trabalho, ela teria um mês pra arrumar um emprego. Ela que pagaria o aluguel e ela que faria a compra do mês. E assim, foi combinado entre a gente. Era isso combinado, a gente estava pra procurar casa. A gente foi procurar casa, achamos uma casa com 2 quartos, sala, cozinha, banheiro. Foi a última casa que eu aluguei, né? Foi a primeira, né? Casa que eu aluguei, inclusive. E aí, beleza. Aí a gente entramos na casa, só que ela não ficou na casa comigo. Eu entrei na casa sozinha primeiro. Fiquei morando na casa 2 semanas sozinha na casa. E tipo assim, a casa era muito grande, tem quintal e tudo mais. E eu já não tava mais costume de ficar ali sozinha. Né? Porque esse combinado foi morar com ela, eu queria que ela viesse pra casa. Dentro desse combinado que eu esqueci de avisar, o combinado seria nós duas na casa, eu pagaria o primeiro aluguel, eu faria a primeira compra do mês, ok? Ela arrumaria um emprego nesse mês, onde eu tivesse pagado tudo, ela arrumaria um emprego. E continuaria ele morando comigo, né? Procurando emprego e trabalhando. No segundo mês, ela iria pagar a compra, ela iria pagar o aluguel, e no meado desse mês, o namorado dela viria pra morar junto na casa.
Enfim, nessa parte eu não tava concordando muito. Porque assim, na minha cabeça, o namorado dela viria, tipo, uma semana, ficaria uma semana e depois iria embora. Aí, depois de 15 dias, viria de novo. Porque esse foi o combinado. Só que não era esse daí o combinado que ela fez na cabeça dela comigo, entendeu? Ele iria vir pra morar definitivo. Aí ela me convenceu que tava tudo bem. Eu falei, ah, tá bom. Né? A gente tinha assinado o contrato da casa de 3 meses. 3 meses. Ou seja, depois de 3 meses o contrato acabaria. Eu iria pra uma outra casa. E eles ficariam na casa que tava alugada, tava tudo bem. Os dois teriam arrumado emprego, né? Beleza. Só que não foi isso que aconteceu, galera. Eu esqueci de me maquiar, né? Aí o que acontece? Não aconteceu isso, claramente. Vocês podem perceber aí. E deu. Ela veio 2 dias depois, desse primeiro mês ainda. 2 dias depois, ela trouxe o namorado dela. E eu não falei nada, porque assim, eu achei que ele iria vir, né? Pô, pra ver a casa, pra ficar um pouco com ela, né? Porque se você namora, você vai ficar um mês sem ver seu namorado, é sacanagem. Então, tipo, deixei. Pô, ele vai ficar aí uma semana junto com ela, depois ele vai embora, né? Porque ele não vai se mancar. Ou pelo menos vai caçar um emprego. O que aconteceu? O Divo veio, ficou pra sempre na casa, não foi embora. E aí foi se passando uma semana, ele não foi embora. Eu fiquei, gente, ele não vai embora? Aí quando foi 2 semanas, ele já tinha trago todas as coisas dele. Já comecei a ficar indignada também com isso. Aí passou 2, 3 semanas e nada dele ir embora. E nada também dela se mancar, né, e ir procurar um emprego. E aí eu fiquei bancando a casa, né, que eu combinei com ela no primeiro mês que seria todas as despesas seriam minhas. Tudo bem, beleza, banquei todas as despesas. No segundo mês, chegou no dia de pagar o aluguel, ela não tinha o valor pra pagar o aluguel. Aí eu comecei a ficar pistola, comecei a ficar muito puta, porque assim, ela não tinha arrumado. Não, minto. Faltando uma semana pra pagar o aluguel. Uma semana, a gente tinha que pagar o aluguel no dia 5. Faltando uma semana pra pagar o aluguel, ela não tinha dinheiro ainda. E nem tinha previsão de ter, porque assim, ela não tava trabalhando, ou seja, ela não ia ter dinheiro mesmo. Entendeu? Então eu comecei a ficar muito puta, muito indignada, porque assim, eles acabaram com a compra do mês em 2 semanas. Com a compra do mês. Tipo assim, um pote de manteiga que comigo sozinha dura um mês, 2 meses na geladeira. Com eles durou uma semana um pote de manteiga, gente. Um pote de margarina assim, durou uma semana na mão deles. E eu comecei a ficar muito puta, porque minhas coisas estavam acabando muito rápido, eu tava tendo que comprar tudo sozinha, e aí não tava sobrando dinheiro pra eu gastar comigo. Entendeu? Tipo assim, o que era pra ser leve ficou extremamente pesado pra mim. Entendeu? Porque eu tava bancando 2 marmanjos e bancando eu e. Entendeu? Não tava rendendo pra mim. Pra mim não tava sendo vantajoso, mas pra eles tava sendo maravilhoso, porque eu tava bancando a vidinha de casado deles. Enfim, aí chamei ela pra conversar, né, várias vezes antes, né, de fato mandar ela embora da minha casa, chamei elas pra conversar e falei, amiga, não tô vendo você procurando um emprego, não tô vendo seu namorado se mexendo. Teve uma vez, né, que eu fui falar com ele falou pra mim assim, ela tem que me bancar. Eu fiquei tipo... E ele falou isso na frente dela, e isso me deixou muito, mas muito indignada, porque tipo assim, cara, como que você, um macho safado, entendeu? Tipo, sai da sua casa da sua mãe pra morar com a sua namorada e com a amiga dela e você, tipo, quer que a sua namorada te banque. E me admirou ela não falar nada, entendeu? Ela não se impor. E tipo assim, gente, eu acho ridículo isso. Um homem, um macho velho, querer ser bancado por uma mulher. Nada contra as mulheres que bancam os machos, mas assim, na condição ali que a gente tava vivendo, não tava dando, entendeu? Eu estava bancando os dois. E pra completar, ela tinha 3 gatos. Eu tenho alergia a gato. Pois é, mas mesmo assim eu aceitei pra vocês verem o nível de desespero que eu tava. De tipo, preciso arrumar uma casa. Enfim, aceitei. Aí eu chegava na minha casa, gente. Eu chegava em casa, tinha cocô de gato na sala, que eles sujavam, não limpavam. A pia cheia de louça, as panelas sujas. Eles faziam comida, eles comiam a comida e não deixavam nada pra mim. Tipo assim, era meu arroz, era meu feijão, era minha carne. Eles faziam, eles comiam e não deixavam nada pra mim. Tipo assim, foda-se ela. E teve um dia que eu pedi pra ela fazer estrogonofe pra gente comer. Ela fez o estrogonofe de carne. E aí, o que aconteceu? Eu fui pro meu quarto, né, enquanto ela tava fazendo. Quando eu fui comer, não tinha mais carne. Não tinha mais estrogonofe. Ele simplesmente botou o pratinho dela, botou o pratinho... Ela, no caso, né? Botou o pratinho dela, botou o pratinho dele.
e não deixaram nada pra mim. Tipo, eu pedi pra fazer, eu comprei as coisas e não deixaram nada pra mim. Eu fiquei muito indignada com essa situação, muito mesmo. E aí, enfim, e aí eu fui me estressando, fui acumulando coisas, né, dessa situação, dentre outras milhões de situações que aconteceram, que ocorreram desse mesmo, dessa mesma, né, situação. E, e aí teve um dia que eu cheguei pra ela e falei assim, amiga, olha só, eu preciso saber o que vocês vão fazer. Porque o dia de pagar o aluguel tá chegando. Eu preciso saber se vocês vão ficar na casa ou se vocês vão sair. Porque se vocês forem ficar na casa, eu vou sair. Tá? Mas como eu sei que vocês não têm dinheiro pra pagar o aluguel, eu estou perguntando, você vai sair ou você vai ficar? Porque assim, já achei uma outra casa. Não tinha nem achado porcaria nenhuma. Mas falei pra ela, eu já achei uma outra casa. Se vocês forem ficar, eu vou pra outra casa. Mas se vocês forem sair, eu vou ficar na casa. Vou assumir a responsabilidade e vou concluir, né, o contrato de 3 meses. Porque acho uma sacanagem. Eu, né, dei minha palavra pra mulher que eu ficaria na casa de 3 meses. Eu saí, deixar vocês aí, vocês não têm dinheiro pra pagar a mulher, vai ficar devendo a mulher, entendeu? É meu nome que vai pro beleléu também, né? Porque eu tenho isso também. Se eu dei minha palavra, tem que cumprir com a minha palavra. E aí ela falou pra mim que eles iam sair, Eu falei, então tá. E aí, tipo assim, ela tava me defendendo, né? Porque, porra, comeram da minha comida, beberam, né? Usufruíram de tudo que era meu, que eu paguei. Então, assim, ela tava me devendo metade de um aluguel e metade de uma compra do mês. Que, totalizando aí, gente, dava uns R$1.000. Mais que eu gastei com eles, tá? Mas vou botar assim, só R$1.000. Mas foi muito mais. Se você for parar pra contar, fora os outros 3 meses, né? Quando o contrato tava no nome dela, ela teria que me pagar, porque o contrato tá no nome dela, eu tô assumindo uma responsabilidade que é dela. Então ela ficaria me devendo, obviamente. Aí, enfim, aí eu combinei com ela e falei assim, amiga, faz o seguinte, então. Você deixa a geladeira, né? Porque ela trouxe a geladeira dela, eu não tinha geladeira. Eu falei, a geladeira fica e você vai. Quando você conseguir o dinheiro pra você me pagar, que é o valor que você me deve, do aluguel que você, né, ficou na casa, eu cobrei ela só o aluguel que ela ficou na casa. Do aluguel que você ficou na casa, né, que foi de um mês, metade do aluguel e metade da compra do mês, quando você tiver dinheiro pra me pagar, você vem em busca da geladeira. Aí tá, gente, fui trabalhar e ela não tinha falado pra mim o dia que ela ia sair da casa. Entendeu? Ela falou assim, eu vou sair semana que vem, depois dessa conversa. Mas não me disse o dia certinho que ela ia sair. E aí foi no dia que eu fui trabalhar, tranquilo, eles estavam dormindo no quarto, beleza. E aí quando eu voltei, ela já não tava mais lá. Ela já não tava mais na casa, o quarto tava vazio, a geladeira tinha ido embora, tirado a geladeira do lugar. As minhas coisas estavam tudo dentro de uma bolsa térmica, as coisas de geladeira, né? Estavam na bolsa térmica. Simplesmente descongelando, estragando tudo. As minhas coisas, tudo que tava na bolsa que eu tive que jogar fora porque estragou. Né? Porque eles provavelmente saíram, logo que depois que eu saí, eles devem ter saído. E minhas coisas ficaram o dia inteiro fora da geladeira. Ou seja, ela esperou eu trabalhar, vendeu a geladeira e foi embora. Simplesmente foi embora. E deixou lá só um colchão velho. E enfim, aí eu fiquei sem geladeira, as minhas coisas estragaram tudo, fiquei puta. Mandei mensagem pra ela, falando, cadê a geladeira? Ela, eu vendi pra conseguir fazer a mudança. Eu falei, ué, mas como não era a geladeira ficar comigo? Porque a geladeira era uma coisa que você tinha de valor e que eu estava usando também. Então, assim, deveria ter deixado a geladeira. Eu não sabia. Pô, como que não sabia, cara? Isso, tipo, a gente tinha conversado. Mas enfim, aí, gente, não quis, né? Me estressei, cobrei o dinheiro a ela. Quando eu tiver, eu vou te pagar. Até hoje o dinheiro não foi pago. Graças a Deus, né? Eu arrumei uma outra geladeira. Fiquei uma semana, acho que umas 2, 3 semanas sem geladeira. E aí depois eu consegui arrumar uma geladeira nova pra mim. Enfim, passei por maus bocados, passei raiva, perdi dinheiro, me estressei. Mas no final, o que importa é o que eu aprendi. Gente, não se divide casa com amigos. Mas é meu melhor amigo. Não se divide, não vai dar certo, entendeu? Por mais que você ame o seu amigo, por mais que você goste muito, nunca dá certo dividir casa com um amigo, entendeu? Porque sempre vai ter um problema, sempre vai ter o que tá bancando e o que tá sendo sustentado, entendeu? Sempre vai ficar pesado pra um se as pessoas não tiverem bom senso. Assim, pode ser que funcione, mas no meu caso não funcionou.
E se você perguntar assim, Jô, que recomendo... Nossa, não dei nem água aqui. Jô, que você recomenda? Eu vou falar pra você, não, eu não recomendo. Entendeu? Porque minha experiência não foi legal. Mas pode ser que existam pessoas que teve experiências boas. Enfim. Mas eu, em tese, assim, não recomendo. Molhei a esponjinha. Não recomendo você, né, ter essa experiência. Eu não recomendo. Se você quer morar sozinha, more sozinha. Não divida a casa com ninguém. Entendeu? Seja você autossuficiente, porque assim eu fico pensando. Cara, imagina se eu não tivesse dinheiro pra pagar o aluguel. Entendeu? Se eu não tivesse como fazer compra, né? Depois que ela saiu, me abandonou, contratada de 3 meses. Quando ela tava no nome dela, né? Porque eu fui esperta batendo no nome dela. Mas, tipo assim, e se, entendeu? Se eu não tivesse dinheiro pra pagar, ela tivesse saído da casa, sumido, porque ela fez isso, ela sumiu, ela saiu da casa, sumiu, depois nunca mais vi ela, nunca mais consegui conversar com ela depois da discussão que eu tive. Então, assim, se ela some, desaparece, aí eu fico na casa e não tenho dinheiro pra pagar o aluguel no próximo mês, entendeu? Se eu tava contando com ela. Então, assim, não é legal você ficar contando com as pessoas, porque as pessoas, elas são decepcionantes, literalmente, são extremamente decepcionantes. Então, assim, quer morar sozinha? More sozinha, mas tenha a noção de que é você por você, entendeu? Esse negócio de dividir aluguel, eu não recomendo. Eu já falei diversas vezes que eu não recomendo, né? Mas vou continuar falando. E é isso, o desfecho da história. A gente não se fala mais, né? A última mensagem que eu mandei pra ela foi no meu aniversário, que eu mandei o convite do meu aniversário e ela nem respondeu. Ela não me pagou o que ela me deve, provavelmente também não vai me pagar. Se ela vier falar comigo, eu vou falar com ela de boa, até porque a amizade continua independente, apesar dos apesares. Enfim, o colchão que ela deixou na casa até hoje tá aqui comigo, né? Eu trouxe o colchão, porque creio que um dia ela vai querer esse colchão de volta. Acho que não, né? Que ela deve ter o senso de não vir buscar o colchão. Mas, assim, já até perdi as esperanças de, ela vai te pagar. Gente, não vai. Tenho certeza que não vai, mas também não faço questão desse dinheiro. Hoje eu não preciso desse dinheiro, graças a Deus, mas foi, assim, um aprendizado pra mim, entendeu? Sem contar que eu nem falei, né, gente, que eles fumavam. E, tipo assim, eles não tinham dinheiro pra comprar carne, mas tinha dinheiro pra comprar um negócio que eles fumavam. Entendeu? Então, assim, foram coisas pequenininhas que foram me deixando muito chateada com a atitude dela, entendeu? Mas dela, com as atitudes dele, eu nem me espantava. Mas me espantava muito com as atitudes dela, porque, assim, a minha amiga era ela. Entendeu? Os combinados que eu fiz foram com ela e não com ele. E é isso. E serve pra você também que tem um namorado e sua amiga te chamou pra morar junto com ela. Não leve seu namorado. Quer morar com seu namorado? Aluga uma casa você e ele, mora você e ele. Entendeu? É isso. Acabou o vídeo, gente. Tchau. Vocês querem ver o resultado da make, né? Pera aí. Enfim, galerinha, essa aqui foi a make. Só pra concluir o vídeo, eu quero deixar aqui muito claro pra vocês uma coisa muito importante, gente, que eu aprendi de lição e vou levar pro resto da minha vida. Não coloque pessoas no seu barco, não enfie elas ali dentro à força, entendeu? Porque ao invés de te ajudar a remar, elas vão acabar afundando o seu barco. Entendeu? Se você tem um sonho, se você tem uma vontade, um objetivo, por exemplo, o meu objetivo era morar sozinha. Entendeu? Se eu tivesse ido morar sozinha, buscar uma casa onde eu conseguiria pagar e fosse sozinha, eu não passaria por tudo isso que eu passei. Entendeu? Você não precisa passar por certas coisas, tá? Então, assim, pense, haja com inteligência, coisa que eu não tive, entendeu? Porque, imagina isso porque, assim, quando eu fui falar pra ela sair da casa, ou ela sair ou eu já tinha arrumado um outro emprego. Eita. Eu já tinha arrumado um outro emprego, né? Eu já tava ganhando mais, já saberia que eu conseguiria pagar o aluguel. Mas poderia ter sido diferente. Eu poderia ter sido demitida e não conseguir bancar os 3 meses de aluguel, entendeu? Então, assim, é importante que você haja com inteligência, que você não entre num barco onde você sabe que vai afundar, entendeu? Se você tá sentindo que vai dar ruim, não haja na emoção, tá? Haja com a lógica, com os pensamentos. Pô, ela não tinha um emprego, então já era óbvio que aquilo ali não ia dar certo, entendeu? Então, assim, são coisas que a gente tem que pensar, ó, com a cabeça e não com o coração. Quando você tiver que tomar decisões importantes, pense com a cabeça, não com o coração. O coração vai te induzir a fazer coisas que você depois pode se arrepender, entendeu?
Você vai fazer passar por coisas que você não necessariamente precisaria passar, tá bom? É isso que eu quero deixar aqui pra vocês como reflexão desse vídeo. É isso. Um beijinho da Jo e até o próximo A Minha Vida é uma Piada.